Olá, alunos, olá, alunas, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Administração de Empreendimentos Florestais da Faculdade de Engenharia Florestal, UFPA Altamira. Aqui é o professor Ademson Lisboa falando e dando continuidade à nossa disciplina e às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas, né? Como esse processo ele é importante dentro de uma organização. A gestão de pessoas, ela envolve vários elementos. Dentre esses elementos, nós temos a motivação, nós temos o processo de comunicação, trabalho em equipe, conhecimento e competência e a parte de treinamento. Quando se fala de gestão de pessoas, muitas outras empresas chamam de recursos humanos, né, de departamento pessoal. O certo é que a gestão de pessoas ele pode ser um setor ou ele pode ser uma metodologia, mas a gestão de pessoas, o importante de vocês saberem sobre gestão de pessoas, é que nós estamos trabalhando com o recurso humano, com o recurso vivo, que tem dores, que tem querer, né, que tem vontade própria, diferente de outros recursos que as organizações integram, não, como é o caso dos recursos financeiros, materiais e processos. A gestão de pessoas, ele é um processo onde envolve não só a parte, como podemos dizer, não só a parte de formação dos seus profissionais, mas também uma parte comportamental. Por isso que nós falamos aqui sobre a questão da motivação. Apesar de motivação ser um processo interno que cada pessoa desenvolve em si mesmo, ou por meios extrínsecos ou intrínsecos, né? Ou seja, a motivação ela é um comportamento interno, né, que varia de pessoa para pessoa. Porém, a gestão de pessoas, quem está à frente desse setor ou dessa metodologia deve estar atenta a essas manifestações, porque nós estamos trabalhando aqui com algo com algo mais subjetivo, né, com algo que são pessoas, que são seres viventes, né? Um outro processo que é muito importante é o processo de comunicação. O processo de comunicação em si, ele é um processo complexo. Se nós formos falar de comunicação e voltar a conceitos de comunicação, nós vamos encontrar aí comunicação oral, escrita, por mímica, né, comunicação digitalizada, mas o processo de comunicação, ele tem um fluxo que é comum a qualquer tipo de comunicação, que é onde existe o emissor, o canal de mensagem e o receptor. Esse é o processo comum. E o processo de comunicação ele é muito importante na gestão de pessoas, né? Principalmente quando nós estamos trabalhando com esse outro elemento, que é o elemento trabalho em equipe. Quando falamos em trabalho em equipe, nós lembramos de liderança. Uma vez que eu tenho que ter o espírito de cooperação, o espírito de equipe para trabalhar em conjunto, existe a figura do líder que deve ser indispensável nessas atividades, né? Principalmente para as atividades a qual vocês estão prestes a começar a exercer na vida profissional de vocês, na área de engenharia florestal. Coordenar equipes, né, em condições muito adversas, né, em condições diferentes do que a gente encontraria nas regiões urbanas, por exemplo. O outro elemento da gestão de pessoas que a gente traz aqui também é sobre a questão do conhecimento e competência. Esse aqui é o famoso chá, né? Foi o que nós falamos aí algumas aulas atrás. Quando se fala de chá, nós estamos falando aqui de conhecimento, de habilidade e de atitude. Então, quando você tem conhecimento, quando você é habilitado em determinado objeto, você precisa também ter a competência para executar aquela tarefa, certo? Então, essa também é uma preocupação da área de gestão de pessoas. E é claro, para que tudo isso possa fazer sentido, o outro elemento é a parte de treinamento. Muito importante a parte de treinamento que está inserida da, dentro da área de gestão de pessoas, ou recursos humanos, como assim preferir falar.
Quanto ao histórico, nós temos o seguinte: a teoria das relações humanas ela surgiu a partir de 1927 em função da chamada experiência de Hawthorne. O objetivo da pesquisa era verificar a influência da iluminação na produtividade dos trabalhadores. Contudo, Elton Mayo, responsável pela pesquisa, que era um psicólogo, verificou a influência de fatores psicológicos sobre a produtividade. Assim, a grande contribuição dessa abordagem foi a descoberta de grupos informais dentro das organizações, como importante fonte geradora de motivação, portanto, capaz efetivamente de impactar na produção. Olha que coisa interessante foi descoberta nessa pesquisa em 1927. Tá? Hawthorne, gente, na realidade, era um bairro de Chicago onde tinha uma empresa, né, e a Automaio resolveu fazer o seu experimento lá. E esse experimento aqui, ele é um experimento totalmente comportamental, de observação. E ele observou que esses grupos que eram formados dentro das organizações, chamados grupos informais, que é o grupo de amizade mesmo, eles tiveram fortes, né, foram fortes fontes de motivação para aqueles operários, certo? E a motivação, que ela aparece aqui no texto, que ela também é um elemento da gestão de pessoas, que é um processo interno, fez com que a gestão, ou seja, com que a administração como um todo começasse a olhar para os operários de forma diferenciada. Que até então os operários eram considerados apenas uma peça da fábrica, uma peça de uma engrenagem qualquer, onde se caso tivesse algum problema, ou sei lá, se tivesse alguma dificuldade com esse, era apenas substituir para que o processo continuasse. E a partir dessas descobertas, que começou então a teoria das relações humanas da administração, foram que começaram a entender que o fator motivação ele é determinante para impactar na produção de uma organização. E até hoje é dessa maneira. Essa aqui é a fábrica de Hawthorne, né, em Chicago, Illinois, né? E esse camarada aqui é Henry Ford. Quem é Henry Ford? Né? Pelo nome você já deve imaginar que Henry Ford é nada mais nada menos que o fundador da Ford, né? Então, Henry Ford, ele além de ser um dos pioneiros na indústria automobilística, né, o cara que desenvolveu a linha de montagem, o cara que tem grande influência na ciência de administração hoje, que foi o fundador da Ford Motors, também ficou conhecido quando, no início do século XX ainda, né, passou a produzir automóveis em série nas suas fábricas. E por meio da linha de montagem, criação dele, né, ideia dele, conseguiu reduzir custos e produzir mais. Isso aqui, ó, são os principais pilares de uma gestão eficiente hoje em dia, né? Reduzir menos, né? Ou melhor, reduzir custos e produzir mais, ou seja, fazer mais com menos, tá? E ele também não conseguiu apenas reduzir custos e produzir mais, tá? Mas também como reduzir o tempo para a produção de um determinado objeto, que no caso dele eram os veículos, certo? Um filme que eu posso indicar para vocês sobre a relação dessa produzir mais, reduzir custo, produzir mais em menos tempo, vocês podem assistir aí Fome de Poder, que é o filme da história da McDonald's, né? E com isso, ficar em vantagem frente aos seus concorrentes. Outro aspecto que marcou o chamado Fordismo foram os altos salários oferecidos por Ford. Segundo Ford, esses altos salários que eram fornecidos pela Ford, ou melhor, que eram fornecidos, né, por Ford, eles eram determinantes para que os funcionários se sentissem motivados, ou seja, era um incentivo que ele dava aos seus funcionários. O incentivo da Ford naquele momento eram os altos salários. Então ele fez com que as pessoas quisessem trabalhar nas fábricas nessa época. No Brasil, o processo de evolução ele foi marcado por características legais, ou seja, já relacionado à questão de lei, né,
e também pelo referencial taylorista, que é de Frederick Taylor, né, que também é um das referências na ciência de administração. Então, no Brasil, esse processo ele começou através de legislação. E é com esse pano de fundo que os dirigentes empresariais e profissionais especializados foram formados. Durante a década de 80, algumas empresas foram demandando novos conceitos e instrumentos de gestão, mas o desconforto com essa questão só se consolida nos últimos anos da década de 90, que foi quando realmente começou a se trabalhar essa parte das relações humanas. E qual foram os fatos marcantes no Brasil? Né? Primeiro foram a criação de sindicatos e associações, que, como todos sabem, a principal função dos sindicatos e associações é representar uma determinada classe, né? Fazer com que essa classe ela seja legalmente constituída, com que essa classe realmente seja mais fortalecida para ter uma maior representatividade, seja diante do governo, seja diante dos seus diante da sua concorrência, ou seja diante dos seus fornecedores, tá? Em 1940, a criação da CLT também foi um outro marco, onde as leis trabalhistas eram apenas eram a Constituição, ou seja, tudo que tinha na lei em relação ao trabalho estava na Constituição Federal, e até então a criação da lei de 1940, que foram as consolidações das leis trabalhistas, né? Então, essa lei, ou melhor, essa consolidação de leis, né, ela foi instituída em 1940 e aqui também foi um dos fatos marcantes, né? A expansão industrial, a ideia de que o Brasil poderia ser um Brasil industrializado, né? Então teve essa questão da expansão industrial foi um fato marcante e principalmente investimentos estrangeiros, tanto na parte financeira como na parte cultural. Né? A parte financeira é sobre os investimentos, inclusive nós estávamos falando de Henry Ford, aqui no Pará mesmo, tem uma cidade próxima do município de Santarém chamada Fordlândia, que era uma empresa para fabricar, né, para coletar e fabricar pneus, borracha, e ser encaminhado para os Estados Unidos, porque aqui na época nós tínhamos aí uma riqueza absurda, até hoje tem, que era a seringueira. E a parte cultural é justamente a parte comportamental, que a gente acabou sendo influenciado por alguns comportamentos vindo aí do estrangeiro. Sobre os conceitos, nós temos alguns conceitos importantes que a gente precisa destacar. É consenso que as organizações dependem do desempenho humano para seu sucesso. As empresas necessitam desenvolver e organizar um modelo de gestão de pessoas que atendam às demandas internas e externas à organização. Então, esse conceito aqui, ele já fala, né, ou já afirma, na realidade, que o desempenho humano é primordial para as organizações. As organizações acabam dependendo do desenvolvimento, do desempenho, né? Então, é importante frisar que as relações humanas, ela nasce dentro das instituições, dentro das organizações, como uma força, um querer de um grupo de pessoas. Sobre um outro conceito, nós temos o conceito de Fichte, que fala: o modelo de gestão de pessoas diz respeito à forma pela qual uma empresa se organiza para gerenciar e orientar o quê? O comportamento humano. O comportamento humano no trabalho, certo? Então, para tanto, as organizações, né, a organização se estrutura, define estratégias, políticos e processos de gestão. Nesse outro conceito do blog Luz, fala também: a gestão de pessoas é o conjunto de estratégias empregadas por empresas para desenvolver o quê? O seu capital humano. As ações de recursos humanos são exercidas desde a atração dos melhores profissionais, tá, possíveis e inclui o seu desenvolvimento, retenção e motivação para desempenhar as suas funções. Esse último conceito, inclusive um conceito mais moderno, podemos dizer assim, que reflete um pouco mais a nossa época, esse modelo, ele diz que nem sempre, né, ou seja, que o capital humano ele deve ser valorizado.
E ele fala também que as ações de recursos humanos, elas devem atrair o quê? Os melhores profissionais. Nem sempre esses melhores profissionais, eles são profissionais apenas formados. Então, ninguém garante, por exemplo, eu vou terminar minha graduação e eu já tenho chance no mercado de trabalho. Não é bem assim. Às vezes, o que explica, por exemplo, um profissional que não foi tão bom na academia, na faculdade, mas que quando saiu imediatamente conseguiu um emprego bom, o emprego dos sonhos da maioria das pessoas. E o que fazem aquelas pessoas ser tão boas em sala de aula, mas quando sai não conseguem desenvolver as suas atividades, não conseguem desenvolver a atividade a qual ela foi formada. Muito isso tem a ver com a questão do desempenho dessas funções. E esses desempenhos de funções, elas são estritamente comportamentais, ou seja, elas variam entre comportamental e o psicológico e as características dessa pessoa. Então, às vezes, nem sempre o bom profissional é aquele com maior nota, mas aquele que melhor se destaca, melhor se desenvolve, mais atitude ele tem. Voltamos para o famoso chá, que é: não basta eu ter conhecimento, não basta eu ter habilidade, se eu não tiver atitude, certo? Eu tenho que compor esses três conceitos do conhecimento, eu tenho que estar com esses três elementos frisados na minha cabeça. Então eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter habilidade, mas eu também preciso ter atitude. A atitude, ela representa comportamento. Quanto ao desempenho, para a FISH 2011, a organização não está se tornando mais humana por causa da nova onda competitiva, mas de respeito, sobretudo, a um novo imperativo. Ou seja, quanto mais os negócios se sofisticam, mais seu sucesso depende do desempenho de quem? Das pessoas. Mais uma vez, as pessoas aparecem como elementos principais dentro das organizações, tá? O desempenho das pessoas o desempenho das pessoas depende deles, de fatores internos e externos que devem ser conhecidos. Que fatores são esses? Vamos lá. Os fatores internos dentro da organização trata-se de tecnologia que foi adotada. Tecnologia, quando se falamos de tecnologia, nós estamos falando de inovação. Não exatamente falamos sobre não exatamente falamos de algo, quando se fala de tecnologia, né, o que vem à mente é algo informatizado, digitalizado. Não, a tecnologia é como se faz, ou seja, como se facilitou para que chegasse até essa forma de fazer. Então, quando se fala de tecnologia adotada, significa que essa tecnologia ela deve atender os anseios da maioria ou de todos os profissionais, certo? Então, os fatores internos principais começam com tecnologias adotadas. Depois, sobre a organização do trabalho. Quando se fala da organização do trabalho, nós estamos falando de pessoas em seus determinados setores, com suas determinadas responsabilidades e principalmente com as suas devidas competências e lideranças. Então, quando se fala de organização do trabalho, não é simplesmente um local onde foi determinado para ficar um certo equipamento. Não, nós estamos falando aqui de divisão de trabalho. Colocar os funcionários, os colaboradores competentes e adequados e habilitados àquela função a qual foi atribuída. Então, quando se fala dessa organização do trabalho, nós estamos falando das pessoas. O outro elemento é a cultura organizacional. Quando se fala de cultura organizacional, ele é um conjunto, né, de costumes, de crenças, né, um conjunto de hereditariedade, como era antes, se é a mesma coisa. Então, quando se fala de cultura, na realidade, nós estamos falando de um histórico que existe dentro da instituição. Por exemplo, existem empresas que não contratam pessoas que
com várias experiências, né? Então, depende muito de cada empresa, claro. Existem empresas que precisam de pessoas experientes e outras pessoas que não contratam, né? Pessoas experientes que preferem ensinar. Por quê? Porque essas pessoas que têm pouca experiência profissional, geralmente ela não tem uma cultura enraizada. Então, ela tem o quê? A mente aberta a aprender o processo da forma que a empresa ensina. Então, por isso que existem inúmeros programas de trainees, de estágios, que é justamente para você sair da faculdade, sair da academia, né, com a mente um pouco mais aberta. Quando a pessoa ela tem muita experiência em determinados, a maioria dos profissionais de gestão de pessoas, de profissionais de departamento pessoal de recursos humanos, eles falam que essas pessoas elas já vêm com alguns vícios e com alguns vícios, né? E isso às vezes pode prejudicar na questão da empresa. E por último, nós temos a estrutura organizacional. Nós temos a organização do trabalho, que é a questão da organização das pessoas, né, das hierarquias, e nós temos agora aqui a estrutura organizacional, que são os setores que a empresa tem e quem são as pessoas que são responsáveis por elas. Qual tipo de profissional eu tenho que contratar para a minha empresa para que eu possa fazer com que essa estrutura organizacional ela seja adequada. Há necessidade de setor A ou setor B, eu preciso incluir o setor C e assim sucessivamente. Então, esses fatores são os fatores internos às organizações. Quanto aos fatores externos, nós estamos falando aqui que eles são originados em dois setores, ou na sociedade ou originados no comércio. Quando se fala da sociedade, nós estamos falando da cultura no trabalho, certo? Como esses fatores influenciam as organizações, né? Como as legislações estão favorecendo ou desfavorecendo determinado ramo de atividade. Então, isso aqui diz muito em relação. E esses são fatores que não são controlados, porque depende de governo, depende do comportamento, né, da cultura do trabalho, por exemplo, da cultura de outras pessoas. Então, isso aqui já depende da sociedade, como a sociedade caminha. Já originado no comércio, nós estamos dependendo das competências organizacionais. Essas competências quer dizer como eu vou atender a essa demanda, né? Será que eu tenho competência para atender esse mercado, né? Porque isso aqui ele é originado no comércio, ou seja, no comportamento comercial, onde se origina essa competência organizacional. Então, esses aqui são os fatores externos às organizações. Agora nós vamos para um outro ponto, que é sobre como captar um recurso, né? Como captar recursos humanos. Como eu faço isso? Como é esse processo? Então, nós temos uma empresa, nós estamos criando uma empresa, e essa empresa eu preciso que ela desenvolva as atividades dela de forma eficiente e que atenda à demanda do comércio. Então, vamos imaginar uma empresa de consultoria ambiental que vai atuar no ramo de licenciamento ambiental. Na realidade, não é a gente, não é a empresa ambiental, né, que licencia, né, não é, mas vocês vão prestar essa consultoria para a fim de orientar a empresa, ou seja, o contratante, a orientar como ele vai fazer esse licenciamento, né, quais são as legislações que ele está quais são as legislações que ele tem que atender, né? Quais são os critérios, como ele pode fazer isso, por onde ele começa, o que ele tem que fazer. Então, quando se fala de licenciamento ambiental, nós estamos falando de algo muito complexo. Dentro desse licenciamento ambiental, existem várias outras, né? Então, ele pode ter um licenciamento para supressão, ele pode ter um licenciamento para limpeza de área, ele pode ter um licenciamento para um projeto de manejo, ele pode fazer também um licenciamento para recuperação de áreas degradadas. Então, quando a gente fala em abrir um negócio, em abrir um empreendimento, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é os meus recursos humanos. Que tipo de profissional eu preciso para abrir uma empresa de consultoria ambiental? Será que só o engenheiro florestal vai ser o suficiente? Será
que eu vou precisar de outro? Será que eu vou precisar de um profissional da área de segurança pública, ou melhor, da área de segurança ambiental, né, ou gestão ambiental? Será que eu vou precisar de um ambiente, de um, será que eu vou precisar de um outro profissional da área especialista em solos, né, especialista em recuperação de áreas degradadas? Será que eu vou precisar de um especialista em água, nascentes, em igarapés? Que tipo de profissional eu preciso captar, eu preciso colocar dentro da minha empresa? Será que quando eu vou iniciar, será que eu tenho capacidade? Será que eu vou precisar de um profissional da área administrativa? Será que eu vou precisar de contador? Então, esses profissionais eles devem ser levantados de imediato a ideia que eu tiver de abrir um empreendimento. E os empreendimentos florestais, eles são empreendimentos que têm uma peculiaridade à parte, porque os empreendimentos urbanos, primeiro, né, eles têm um ponto fixo de atendimento. Se for um ponto de logística, você provavelmente vai viajar entre cidades. Já empreendimentos florestais, não. Já empreendimentos, geralmente vocês vão trabalhar em um ambiente que tem pouca estrutura ou quase nenhuma estrutura, né? Logística muito complicada. Quando se trata de região, nós temos já as intempéries, né? Clima, ou seja, então já entra outras situações que devem ser apontadas. E aí nós temos dentro desse processo aí o recrutamento, né, que segundo o GIL 2007 é um processo, consiste num processo que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. E agora há pouco eu falei para vocês o seguinte, que o comportamento, que a gestão de pessoas, né, ou recursos humanos, ele fala muito sobre a questão de comportamentos dos candidatos. E como eu faço, então, esse recrutamento? Como eu vou saber qual será a pessoa correta, né, ou mais adequada para eu contratar? Aí eu tenho duas alternativas, eu tenho duas fontes de recrutamento. Eu tenho recrutamento externo, de fora, aquele que eu faço o aviso e coloco. Precisas de engenheiro florestal no ramo com área de atuação em georreferenciamento, recuperação de área degradada, solo, reflorestamento, supressão, ou seja, fazer o meu vou fazer o meu aviso lá da forma que eu bem entender, do que eu bem achar melhor. Claro, é recomendável que nesses casos aqui seja contratado uma empresa especializada ou um profissional na área de RH para que ele possa auxiliar. Mas o recrutamento externo, geralmente, ele é um pouco mais complexo, porque envolve currículo, entrevista, às vezes um processo seletivo pode envolver também provas, né? A própria entrevista de emprego, então ele tem, geralmente, os processos externos são mais complexos, diferente do processo interno. Por que o processo interno? O processo interno ele é o mais cômodo e é o que tem uma melhor chance de dar certo. Porque o processo interno ele é dos próprios funcionários. Imaginemos uma situação hipotética. Nós temos uma empresa que tem estagiários na área de engenharia florestal que estão ali entre o sexto e sétimo semestre já pronto para terminar. Quando houver o recrutamento, imediatamente o RH ele já tem que identificar esses potenciais que tem dentro da empresa para que eles possam efetivar e que essas pessoas que até então eram estagiários ou bolsistas ou até mesmo voluntários, dependendo da situação, eles possam ser recrutados e efetivados dentro da empresa. E aí tem a questão dos níveis, né, que deve ser obedecido, né? Então, engenheiro trainee, depois entra engenheiro júnior, depois entra engenheiro sênior e master e assim por diante. Isso aí tem muito a ver com a questão do tempo de experiência. Ou então, algum engenheiro que já é efetivo da empresa, mas que precisa de um de um de uma de um de um gestor de um determinado setor ou em uma especialidade específica, e esse camarada ele consegue, ele realiza ali uma pós-graduação na área que a própria instituição, que a própria organização quer.
Pode ser feito recrutamento interno? Com certeza. E esses processos internos, eles são mais simples, né? Menos complexos do que os processos externos. Primeiro, porque não precisa de aviso. Né? Geralmente você já tem ali o histórico da pessoa. Então você faz uma rápida entrevista, né? Talvez você faz um teste, conversa, faz a proposta e imediatamente isso é efetivado. Isso é muito bom, esses processos. E olha aqui os exemplos de processo interno. Olha, como é que acontece? Geralmente é mudança de setor, né? Promoção, aproveitamento, o caso que eu falei para vocês aqui, que é o aproveitamento do estagiário ou bolsista, do voluntário que passou a ser efetivado, ou às vezes o cara está meio ali numa área, né? É muito comum isso, a pessoa está trabalhando como secretária, mas a pessoa está fazendo engenharia florestal. Né? Conheço uma moça ontem, uma moça que entrou em contato há poucos dias, falando, professor, eu estou trabalhando aqui como secretária, mas eu quero mesmo ser enfermeira. Ótimo, mas aí quando se precisar, você passa aí da administração, da estagiária a ser enfermeira e assim por diante. E por último, tem o famoso QI, né, que é um termo bem popular, muitas pessoas acham que o QI ele não é levado em consideração, mas ele sim é mais levado em consideração do que a gente possa imaginar, que não é o QI, né, de coeficiente de inteligência, é o QI de quem indica mesmo, tá? Quando você tem uma indicação, essa indicação ela tem um peso maior em relação a outros candidatos. Não, mas não porque você tem uma peixada, muito pelo contrário, mas porque você já vem com algumas referências. Às vezes, o setor de recursos humanos vê muito essa relação. Né? O QI ele foi muito famoso, né? foi muito disseminado, né? na questão quando geralmente políticos, né, ligados a político, indicavam pessoas que não tinham nenhuma capacitação para exercer cargos públicos. Né? No caso aqui das empresas privadas, ela não tem exatamente esse mesmo sentido. Não, geralmente as empresas privadas, geralmente não, quase que na sua totalidade, as empresas privadas não vão contratar pessoas que não tenham qualificação. Então, o que indica, ele é um processo, ele é um item muito utilizado hoje nos dias atuais. Por exemplo, alguns processos bancários de bancos privados, é claro, são feitos esse QI primeiro, porque o QI eles fazem com que eles economizam, né, no processo, o processo não fica tão complexo, eles elimina aquela seleção absurda de currículos e eles fazem o quê? Eles chamam os funcionários, falam, cada funcionário indica uma ou duas pessoas com as competências tal. Então, os próprios funcionários eles já vão fazer uma seleção, né, uma natural, e vão indicar para que possam participar do processo seletivo. Muito interessante essas opções de processo interno. O externo, né, começa já de trás para frente. Né? O externo começa do que indica, certo? Depois vem através das instituições de ensino, né, como o CIEE, né, que é o Centro Integrado Estudante Empresa, ou é Empresa Estudante, uma coisa assim. As associações e sindicatos, ou até mesmo aos conselhos regionais, né, por caso de vocês, por exemplo, o CREA, né, o CREA ele pode indicar também, eu preciso de um engenheiro na área tal. Então, o CREA ele pode fazer essa indicação. Agências de empregos ou o próprio aplicativo mesmo, você consegue, né? Eu mesmo sou administrador de um grupo, né, de empregos e negócios, e também nós temos aqui a última opção, que é a terceirização, né, que é muito comum também hoje nas empresas você terceirizar determinados serviços. E aí nós temos como é feito, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o teste de seleção, né, que é um processo seletivo, e aí nós temos aqui os testes que podem ser feitos. Antes da divulgação, antes da publicação da vaga, ou melhor, antes não, depois da publicação da vaga, que começam a chegar os currículos, é feita uma seleção, uma triagem, né, através do currículo, é feita a ligação, é feita uma triagem rapidamente por telefone e depois é selecionado aqui por entrevista. Hoje as entrevistas, né, até por causa da pandemia também, as entrevistas hoje estão sendo feitas até por videoconferência, né? Alguns processos seletivos até por videoconferência, por videochamada
você consegue fazer essas entrevistas. Mas a entrevista é um primeiro ponto. Você faz uma entrevista, depois você faz um teste psicotécnico. Muita gente confunde esse teste psicotécnico para saber se a pessoa é louca ou não, mas na realidade esse teste psicotécnico é para medir a capacidade da pessoa. Capacidade de produção, capacidade de resolver problemas, capacidade de agir sob pressão, capacidade de interação. Então, o teste psicotécnico, muita gente pensa que é para a pessoa que a pessoa pensa, né, que a gente pensa na realidade, que é para saber se a pessoa é louca ou não, na realidade não tem nada a ver, certo? É claro que tem o teste de aptidão, né, psicossocial, que é diferente. Mas esse teste aí específico, ele serve para isso. Já o teste de conhecimento é uma prova mesmo, prova escrita. Pode ser uma redação, pode ser múltipla escolha, pode ser perguntas abertas, pode ser um formulário para você responder da forma que você entender, mas tem a teste de conhecimento e dependendo da complexidade do cargo, esse teste de conhecimento pode ser muitas vezes até oral. Pergunta ali, tete a tete, uma banca te analisando, e aí você faz as perguntas, né? Chama muito, o pessoal chama de sabatina também, isso é muito comum aí para seleção de embaixador, por exemplo. E por último aí tem a questão da experiência, né? As pessoas que têm experiência, se já tenha, e aí eles são colocados à prova, ou o teste prático, né? Ou simplesmente comprovado através de documentos. Quanto à adequação salarial, todo mundo fala que o salário ele é uma consequência, né? Então o salário ele constitui uma demonstração de quanto a empresa valoriza o trabalhador. Associado a um plano de carreiras e uma boa gestão de recursos humanos, o salário poderá ser não somente um bom fator de incentivo, como também uma perspectiva de crescimento profissional e trabalho executado. Geralmente a adequação do salário, gente, principalmente para quem já é graduado, existem os conselhos, tá? Então os conselhos é quem regulamenta o piso salarial, tá? O piso salarial é o salário mínimo, tá bom? Então, ou seja, ele não pode ser menor do que isso. Infelizmente, né, porque devido à concorrência, existe algumas pessoas que burlam isso e acaba trabalhando por menos, e isso acaba comprometendo a categoria. Mas essa adequação salarial, geralmente, ela tem ou o Conselho Regional, né, ou o Conselho Federal, ou também um acordo coletivo, ou também de acordo com as características da empresa, certo? Mas não existe assim uma regra fixa, uma regra assim que determina que eu tenho que ganhar tantos mil quando eu sair da faculdade. Não existe essa regra ainda, tá? Existe esses conselhos que aí vai de cada profissional. Sobre planos de cargos e salários, né, é onde a gente fala sobre as tarefas, a função e o cargo desenvolvida por cada pessoa, onde tarefa é a atividade executada pelo ocupante do cargo, a função é o conjunto de tarefas, né? Então, por exemplo, qual é a tarefa? A tarefa pode ser várias, né? Supervisão, gerenciamento, gestão, assinar projeto, fazer projeto e assim por diante. A função é o quê? A função é o que o cara exerce. Engenheiro florestal. Beleza, então a função é o conjunto de tarefas. O que o engenheiro florestal faz? Nossa, muita coisa, certo? Então ele coloca engenheiro florestal tal, né? Engenheiro florestal, a função. E o cargo é o conjunto das funções idêntica quanto à natureza das tarefas, né, especificações exigidas no cargo. Então, nesse caso aqui, engenheiro florestal, o cargo é o quê? Engenheiro florestal chefe, sênior, né, magna e assim por diante. Então, nós temos aqui essas características aqui do plano de carreiras. Alguns fatores determinantes, por exemplo, quanto à área mental. A área mental é aquele do conhecimento teórico ou prático, ou seja, é o cara que trabalha, é o pensante, é o ser pensante. A área de responsabilidade são as exigências impostas pela empresa para garantir a produção, a imagem da empresa e etc. Ou seja, tu é responsável por isso, né? Então, por exemplo, no caso aqui, tu é responsável por não fazer merda. Então, você tem essa responsabilidade aqui. Já a área física já se trata da questão do desgaste físico, mental e psicológico, ou seja, o esforço físico, né, imprimido
na situação a qual ele está disposto. E as outras são áreas de condições de trabalho que são referentes ao ambiente onde se desenvolve o trabalho, os riscos, né? No caso de vocês, se forem para trabalhar em campo, são riscos altos, né? Então há uma necessidade maior aí de, geralmente são colocados um valor a mais, né? Principalmente periculosidade, já prevendo justamente esses riscos aí, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre gestão de pessoas, tá bom? Espero que tenha compreendido todos os conceitos de uma forma bem mais simplificada. O material está disponível para vocês lá no SIGA, certo? E eu vou ficando por aqui. Tenham todos aí bons estudos e até nosso próximo encontro. Até mais.